Meus amados irmãos, vamos comentar nosso primeiro texto bíblico de hoje, domingo, dia 4/4/2021. Estamos terminando também hoje o livro de Levítico capítulo 27. Parabéns aos irmãos que leram, que estão acompanhando a leitura, que já estão terminando o livro de Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer particular voto, segundo a avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos de prata. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será 20 ciclos de prata. Se for fêmea, de 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será 5 ciclos de prata. A tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos acima do varão, a avaliação será 15 ciclos de prata e a fêmea 10 ciclos de prata. Então, irmão, aqui nós vemos que aqui eram os votos particulares que as pessoas faziam, né? E quando a pessoa fazia esses votos, eles podiam transformar esses votos em prata, em ouro, ciclo de prata, que era o ciclo do santuário, levar para a casa do Senhor. Agora, nós sabemos que quando era o voto que eles faziam com animais, os primogênitos não podia ser feito o voto para oferecer os primogênitos, porque os primogênitos já eram do Senhor. Outra coisa que a Bíblia diz, que o homem não podia fazer voto com a 10ª parte, que era a parte de Deus, né? Tudo aquilo passasse por debaixo da vara do pastor, que fosse gado miúdo ou gado grande, né? A 10ª parte seria do Senhor, e isso não podia ser oferecido, tinha que ser oferecido ao Senhor. Porém, se isso fosse oferecido de animal imundo, poderia ser resgatado, deveria ser resgatado, né? Mas se fosse de animal que não fosse imundo, então se alguém resgatasse ou trocasse esse animal, aquele péssimo, por um animal que tivesse defeito, ele teria que dar os 2 animais para o Senhor. Então ninguém queria trocar por causa disso, não é? E aí nós vemos, meus amados irmãos, que a mesma coisa segue-se também quando alguém oferecesse uma casa ao Senhor como voto, quando alguém oferecesse um campo, uma parte do campo ao Senhor. Isso deveria ser feito também de 2 maneiras. Se fosse terras compradas, era um valor, né, também pelo ciclo do santuário. Se fosse terreno herdado de herdeiro, também seria outro valor em ciclo de prata. E além disso, a avaliação dessas terras, desses terrenos e de outras coisas era avaliada pelo tempo que faltasse para chegar no jubileu e pelo tempo que passasse depois do jubileu. Por exemplo, se faltava 10 anos só para chegar ao jubileu, a avaliação era uma. Se fosse depois, no dia seguinte, depois do jubileu, até o outro jubileu, a avaliação era mais cara por causa disso. Meus amados irmãos, esse capítulo aqui, ele mostra a seriedade que era votar ao Senhor. Na verdade, tem muita gente votando, fazendo voto a Deus, às vezes está desempregado. Diz: Senhor, se eu abrir a porta, eu vou dar o dízimo 2 vezes, eu vou dar o salário, 2 primeiros salários. Quando recebe o primeiro salário, aí não quer dar, né? Às vezes faz voto de bens também e não paga. Irmão, a melhor coisa para Deus é a gente não abrir a boca, para a gente não pecar através de voto. Não fazer votos impossíveis que a gente não possa pagar. Mas se a gente votar, Deus encara muito sério essa questão do voto. Então, meus amados irmãos, nós poderemos, pastor, continuar votando? Pode, deve votar, porque o voto, nós vemos que Ana votou a Deus: se o Senhor me der um filho, ao Senhor eu darei, né? Um filho varão, e ela cumpriu.
Nós vemos que Jefté também fez um voto, dizendo que se o Senhor desse a vitória a ele, quando ele chegasse em casa, o que ele visse na frente da sua casa, ele sacrificaria ao Senhor, e ele cumpriu. Então, meus amados irmãos, a questão do voto do Antigo Testamento é muito sério. Aí de pastor, hoje é sério do mesmo jeito, porque Deus não é Deus de brincadeira, não é para a gente estar votando e depois enganar, quando receber a bênção, enganar a Deus. Deus não se deixa escarnecer, nem também se deixa enganar. Por isso, meus irmãos, se é da gente votar e não pagar, é melhor não abrir a boca e não votar. Mas se votar, deve pagar, porque Deus cobra quando a gente não paga o voto. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.